Olá, pessoal. Hoje, na aula da disciplina Administração Estratégica, vamos falar sobre missão, visão e valores. Pois bem, então o processo estratégico, conforme já foi abordado com vocês, ele tem algumas etapas. E a primeira das etapas é o estabelecimento da missão, visão e, inclusive, os valores da empresa. Então, esse processo ele é o primeiro e muito importante para a organização, porque é onde a organização vai iniciar a sua trajetória estratégica, que vai definir lá no final e vai resultar lá no final nas metas, nos objetivos e os indicadores, o qual a organização vai perseguir no sentido de atingir todo o seu aparato estratégico que foi construído. Pois bem, dito isso, nós temos que o que vem a ser a missão? O que é a missão organizacional? Aí eu trago um conceito de Peter Drucker, que eu acho que é bem conciso e dá uma visão, deixa claro para nós o que vem a ser a missão organizacional. Então, uma organização, ela não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Com uma definição clara de missão, é possível saber a razão de existir e tornar possíveis, claros e realistas os objetivos a serem cumpridos ou alcançados por essa organização. Lembrem-se, pessoal, quando se fala em missão, a gente tem que pensar não somente na figura do cliente, quem vai consumir o produto ou quem vai consumir o serviço. A gente tem que pensar nos stakeholders de uma forma geral. Então, por mais que seja comum vislumbrar ou verificar missões focando apenas em clientes, as empresas que se atentam mais na construção desse processo, na construção da missão organizacional, ela também retrata, às vezes, na missão, outros stakeholders, como acionistas, investidores, a sociedade como um todo, os seus colaboradores. Então, já tem missões que enfatizam, inclusive, isso. Além de desenvolver um bom produto, um bom serviço para os clientes, também proporcionar um bom ambiente de trabalho para os colaboradores e toda essa organização, toda essa operação resultar em lucro para os acionistas. Então, essas missões que são desenvolvidas de uma forma mais atual, moderna e completa, ela já passa a abordar outros stakeholders, não somente os clientes, conforme algumas missões mais ultrapassadas, elas tinham essa restrição, não considerando outros stakeholders dentro do seu processo de definição de missão. Pois bem, algumas questões que podem auxiliar a empresa a construir a sua missão ou seu propósito de existir são estas. O que a organização deve fazer? O que essa organização faz? Essa organização vende algo, fabrica algo, presta algum tipo de serviço? E, além disso, não vislumbrar apenas o produto ou o serviço, mas sim, às vezes, na experiência que ela pode proporcionar ao cliente. Então, é importante, às vezes, você retratar isso dentro da sua missão organizacional. Um outro ponto, para quem deve fazer? Para que tipo de cliente? É um gênero específico? É um público jovem, idoso? Para qual cliente que é? Será se especificar esse cliente na missão faz sentido para as operações que a organização desenvolve? Então, são algumas perguntas que faz muita diferença ao se fazer na hora de definir a missão organizacional. Para que deve fazer? Então, essa empresa existe para quê? É só para vender produto ou não? É para facilitar a vida das pessoas? É para proporcionar conforto a essas pessoas? Então, são várias circunstâncias, são várias situações que a empresa pode promover na sociedade. E não só a geração de lucro e oferecer um produto qualquer a uma população, a um cliente, a um público-alvo. Como deve fazer? Como que essa empresa faz esse produto? Essa empresa tem preocupação com o seu colaborador, ela tem uma preocupação social, ela tem uma preocupação ambiental. Então, isso pode também estar integrado na missão organizacional. Percebam,
São várias perguntas que vai orientar vocês nessa construção de missão. E ainda, é aplicável todo dia? Tem muitas empresas, organizações que definem a missão com alguns termos de impacto, mas que não é uma atividade que ela consegue aplicar rotineiramente. Ou ela pratica muito pouco, ou até mesmo nem pratica. Então, a missão, ela não é apenas aquela frase de efeito que está publicada no site da empresa. Na verdade, a missão, ela deve ser disseminada e divulgada não só internamente para a empresa, para os seus colaboradores, como para a sociedade, para entender qual que é a relevância, qual que é o papel dessa organização para a sociedade como um todo. Então, desta forma, nós temos aí que, na definição da missão, é importante ter aí essa visão das necessidades que a sociedade possui, que os clientes possuem, as oportunidades existentes para ela poder atender, quais são essas principais oportunidades, se ela tem competência para atender isso, e ainda, qual que é o compromisso que a organização ela assume com a sociedade. É para servir algo? É para fornecer um produto? É para oferecer conforto, oferecer lazer, diversão? Então, são algumas questões que podem orientar na construção da missão organizacional. Então, alguns exemplos de missões organizacionais de empresas bastante conhecidas, que faz todo um sentido e, às vezes, ela nem mesmo reflete um produto. Às vezes são missões simples, volto a dizer, talvez missões que nem ressalta a figura de outros stakeholders, além dos clientes, às vezes nem ressalta acionista, nem ressalta colaborador, mas são missões que conseguem traduzir o papel da empresa, o propósito de existir dessas empresas. Então, uma das missões que eu gostaria de apresentar para vocês como exemplo é a missão da nossa empresa é organizar as informações globais e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Essa empresa, nada mais, nada menos, é a Google. Essa é a missão da Google. Uma outra empresa tem como missão vender por menos para as pessoas viverem melhor. Essa missão é da Walmart. É uma missão bastante simples, mas é um dos propósitos de existência da empresa. Ela tem esse como foco. Pois bem, nós temos aqui um exemplo de atualização de missão organizacional. E o exemplo que eu trouxe para vocês foi o exemplo da IBM. A IBM ela tem, desde a década de 50, fazendo atualização do seu processo de gestão estratégica. E observe como que é a evolução da empresa no decorrer dos anos, sobretudo em relação ao foco da missão empresarial. Então, no início da década de 50, o foco da missão da IBM era fornecer computadores. Já no final da década, ela passou uma transformação estratégica, onde a sua missão era o processamento de dados. No início da década de 60, ela já passou por uma lógica de manipulação de informações. Já no final da década de 60, solução de problemas de processamento de dados. Início da década de 70, minimização de riscos. Obviamente, minimizando esses riscos em virtude do fornecimento de dados e processamento que a IBM fazia. Já no final da década de 70, desenvolvimento de alternativas. Observem, se a gente fazer um paralelo entre a missão do início da década de 50 com o final da década de 70, ela nem cita computadores, mas desenvolvimento de alternativas. Ela trabalha muito mais numa plataforma de informação e processamento do que necessariamente do equipamento computador. Já na década de 80, otimização de negócios é o foco da missão da IBM. Década de 90, início da década de 90, desenvolvimento de novos negócios das empresas. Então, o foco da IBM passa a atender grandes redes corporativas. Final da década de 90, soluções criativas e inovadoras para as necessidades de informação dos clientes. Então, observem só o processo de evolução. E, para finalizar, no início do século XXI, consultoria sobre demanda em gestão com base na internet.
Então, vocês observam como que é o processo evolutivo e transformacional da empresa no decorrer dos anos. Então, o processo de construção de estratégia é justamente isso. É você implementar uma estratégia, desenvolver essa estratégia, avaliar, buscar fazer o diagnóstico estratégico interno e externo, vislumbrar tendências e tentar se adaptar para aproveitar as oportunidades que o mercado ofereça. E ainda se respaldar das ameaças que o mercado também pode oferecer à empresa. Então, a empresa está sempre movimentando e evoluindo perante as suas operações. Pois bem, esse foi o exemplo aí da IBM no decorrer dos anos. Tem várias outras empresas também que evoluíram. Eu destaco também a Coca-Cola, que era líder na fabricação de refrigerante. Hoje ela tem uma perspectiva muito mais na área de bebidas, como outros segmentos. Então, ela não tem, apesar de manter aí o seu produto refrigerante como um dos focos da empresa, mas ela tem sucos, águas, no mercado de café, dentre vários outros produtos, dentre várias outras bebidas. Então, vocês observam como que a empresa ela vai se adaptando para novas tendências do mercado. Pois bem, falando agora de um outro elemento da intenção estratégica, é a visão organizacional. O que é a visão? O que a empresa ela vislumbra para o longo prazo, para o futuro. O que a empresa deseja ser? O que essa empresa vai buscar atingir no longo prazo? Então, visão de negócio ou ainda visão de futuro é o sonho acalentado pela organização. É a imagem com a qual ela vê o futuro. Então, uma empresa ela pode ter como visão a ser referência na prestação de um determinado serviço, ou ela pode conseguir atingir uma notoriedade em termos de mercado, ou uma fatia maior de mercado, ou ser líder de um determinado mercado. Então, ela pode ter uma visão de futuro que é um caminho qual ela vai percorrer para atingir. Então, a visão é sempre vislumbrando um futuro, um sonho ainda almejado pela organização. E essa visão, ela possui algumas premissas para ser construída. Primeiro, ela tem que ter aderência aos fatos reais, de nada adianta você ter uma visão organizacional muito distante da realidade o qual a empresa está inserida. Descrição concisa, porém poderosa. Então, ser simples, não adianta você ter lá um texto falando da visão, não, tenta ser conciso, mas claro sobre as perspectivas futuras da organização. E ainda, equilíbrio para todos os grupos de interesse. Então, a visão da empresa é ser referência em determinado segmento, mas isso atende aos stakeholders da empresa, atende os acionistas, isso está alinhado com os acionistas, os colaboradores sabem disso ou não sabem, os clientes têm essa expectativa com a empresa, não tem, então precisa ter esse equilíbrio para que a empresa também ela não fuja da sua prerrogativa, não desconsidere o seu propósito, ou seja, a sua missão de existir. Então, sonhar em ser o melhor em produtos farmacêuticos do mundo deve ser substituído aí por ser melhor em produtos farmacêuticos para o mundo. Então, são algumas pequenas alterações e mudanças que podem fazer toda uma diferença em termos de significado para a visão das empresas. Aí, só para exemplificar para vocês como que há também um processo de amadurecimento das empresas no que tange ao traçar a sua missão, quer dizer, a sua visão organizacional, a sua visão para o longo prazo das atividades organizacionais. Nós temos aí como exemplo a Avon, que numa visão míope, ou seja, numa visão limitada em termos de atividade da empresa, ela tinha como visão o produto ou o serviço. Então, produtos cosméticos. Essa era a visão míope da empresa. Hoje, já pensando numa visão mais estratégica, vislumbrando o benefício que o produto pode traduzir para as pessoas, para os clientes, ela já tem uma visão estratégica mais na beleza. Então, hoje,
com uma visão mais estratégica, mais atualizada, ela sai daquela visão míope focada no produto e já vai para uma visão mais do benefício, beleza, mais no sentido estratégico. Um outro exemplo, a Xerox, que tinha uma visão de produto copiadoras e hoje já tem uma visão de automação de escritórios. Observem que é bem mais amplo quando a gente fala do benefício, da visão estratégica adotada pela empresa. A Honda tinha uma visão de produto motos e automóveis e hoje já tem uma visão estratégica sobre transporte. Então, hoje a empresa vislumbra e tem lá como visão estratégica o transporte. A Abril tinha uma visão míope lá de livros e revistas enquanto produtos e ela passou um processo de atualização onde que a visão estratégica da Abril era sobre fornecer informação e cultura, ou seja, muito mais além do que simples e puramente o produto livro e revista. A Localiza tem aí hoje uma visão mais atualizada, uma visão estratégica, que é solução em transporte, mas já teve aí uma visão mais restrita sobre aluguel de carros. O meu negócio é aluguel de carros. Isso você restringe a atuação de determinada empresa. Não. O nosso negócio vislumbra como solução em transporte. Obviamente, pode ser utilizando do produto carros, aluguel de carro, locação de carro, mas ela ela vislumbra o horizonte, ou ela vislumbra aí um foco muito maior e mais amplo se a gente for pensar em definição estratégica de organizações. Pois bem, o alinhamento da visão, ele deve ser necessário junto à missão e os valores organizacionais. Então, quando se traça uma visão organizacional, busca esclarecer a todos os grupos de interesse a direção do negócio. Então, nós podíamos ter tido até como exemplo, no slide anterior, citar a Petrobras, que no passado ela tinha lá como foco produto, combustível de fornecer, e hoje ela trata muito mais como energia. Então, a partir do momento que uma empresa almeja um patamar maior, que dá espaço para outros tipos de negócio a serem executados, operacionalizados pela organização, ela precisa esclarecer isso aos grupos de interesse, a direção da organização, a direção do negócio, os colaboradores, os stakeholders, os acionistas, a sociedade de uma forma geral. Qual que é o foco da empresa? Por que essa empresa está se redirecionando? O que essa empresa busca fazer? O outro elemento, descrever uma condição futura. A visão, volto a dizer e insisto, ela precisa estar vislumbrando algo, não retratando ou relatando o momento presente da organização. Sempre vislumbrando algo, vislumbrando esse tempo futuro. Inspirar as pessoas a trabalharem em direção ao conjunto integrado de objetivos. Então, a visão, a partir do momento que eu traço uma visão mais ampla, que consegue abordar outros negócios que, porventura, a empresa ainda não os pratique, as pessoas elas têm que ter isso muito bem compreendido, porque os objetivos que serão traçados dentro da organização vai ser para atingir esse propósito, essa visão organizacional que foi traçada. Então, o processo de construção aí da intenção estratégica, sobretudo aí da visão, ele resulta em uma direção para o futuro viável, focalizada e de fácil entendimento e comunicação. Ou seja, a empresa precisa traçar essa visão, mas essa visão ela precisa ser viável. De nada adianta a empresa traçar uma visão que foge da sua competência, que foge da sua estrutura, seja estrutura financeira, seja estrutura física, o qual ela não vai conseguir atingir. Então, vai ser inviável. Um dos grandes pré-requisitos para a visão, além de ser a longo prazo, é que ela seja também viável, focalizada e fácil entendimento, ou seja, seja comunicada a toda a organização para que ela seja direcionada de fato. Pois bem, nós temos ainda, para a gente fechar os 3 temas da aula de hoje, missão, visão,
nós temos os valores. Os valores são os princípios que norteiam as ações das pessoas que estão vinculadas àquela organização. Então, como nós temos nossos próprios princípios para viver em sociedade, a empresa também tem seus princípios para exercer a sua função, para oferecer seu produto, seu serviço, para exercer sua operação no mercado. Então, os valores, princípios ou crenças, eles servem de guia ou critério para os comportamentos, atitudes e decisões de todos e quaisquer pessoas que no exercício das suas responsabilidades e na busca de seus objetivos estejam executando a missão na direção da visão. Então, se uma empresa ela tem como missão oferecer o maior número de produtos aos seus clientes e tem como visão ser a empresa líder de mercado em determinado segmento, mas que ela não possui valores tão honráveis assim para chegar a esse futuro que ela almeja, isso pode ser um grande problema até mesmo para quem pretende atingir ou para quem pretende compor essa organização. Ou seja, eu vou compor a organização, mas os princípios dessa organização não correspondem aos meus princípios pessoais. Então, às vezes, tem um desalinhamento aí dentro dessa perspectiva pessoal e empresarial. E ainda mais, nós temos que a organização ela deve seguir padrões éticos aceitáveis. Então, se a empresa não tem valores bem descritos ou bem claros ou até mesmo contestáveis, isso vai ser muito prejudicial na articulação, no desenvolvimento e elaboração da sua estratégia empresarial. Então, muita atenção sobre os valores que a empresa possui e que praticam dentro da sua estrutura. Pois bem, então, de uma forma bastante resumida, nós temos a missão, ele é o propósito de a empresa existir, é a razão dessa empresa ser. Então, essa empresa existe para quê? É para proporcionar algo para o cliente, para o colaborador, para o acionista. Então, é importante essa definição, seguindo aquelas perguntas centrais que foram passadas para vocês para orientar no desenvolvimento e na elaboração da missão. A visão é a situação em que a empresa deseja estar no futuro, é o que ela vislumbra atingir, e os valores são as atitudes, comportamento e resultados que devem estar presentes em todas as pessoas que atuam no empreendimento e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros, além do mercado de uma forma geral. É importante destacar que valores podem, inclusive, incluir crenças e princípios que a empresa pratica junto aos seus concorrentes. Às vezes a empresa ela não entra naquele jogo sem lei junto ao seu concorrente porque ela possui princípios próprios, que isso pode ser, inclusive, muito louvável para a organização. Então, de uma forma geral, pessoal, esses 3 itens que compõem a intenção estratégica é o ponto inicial para o início da elaboração do planejamento estratégico. Também ele é comum à administração estratégica, ela possui esse direcionamento. Por quê? Quando a gente fala em estratégia, é um caminho que a gente está traçando, é um caminho a ser percorrido. Qual é o caminho que a empresa decidiu para atingir determinado objetivo? E esse caminho precisa de direcionamento. A missão, visão, valores são esses direcionamentos iniciais que a empresa precisa praticar, que a empresa precisa conhecer, para que, a partir deles, os objetivos sejam traçados de maneira alinhada à intenção estratégica, e com esses objetivos é possível traçar algumas metas, planos de ações, indicadores a serem atingidos ao longo prazo. Pois bem, então é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula.